Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com o Ney Ávila, ele é diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, a ABRAP, e também com Clínio Bastos, da Associação Baiana de Camarotes. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, James, boa tarde, Daniele, boa tarde, ouvintes da Metrópole, boa tarde, Clínio. Estamos às ordens aqui. Boa tarde, James, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Ney, também à disposição. Pois é, na semana passada, as entidades que vocês representam e outras mais fizeram uma solicitação, uma carta pedindo uma definição ao município, à capital, ao prefeito, sobre o carnaval. Vai ter ou não vai ter carnaval 2022? No entanto, a definição ainda não veio. A gente não tem nenhuma confirmação de que sim nem de que não. O governador disse que talvez não seja o momento. O prefeito também fica assim numa indefinição. E agora, como é que vocês estão se planejando? Como é que as entidades e os profissionais do entretenimento estão lidando com essa situação? Primeiramente, os profissionais, a gente tem que ressaltar que nós estamos com as nossas atividades paralisadas há mais de 2 anos. E sabíamos e tínhamos a convicção que seríamos os primeiros e que a parar, e seguramente seríamos os últimos a retornar. E a nossa discussão agora, ela passa muito mais por entender que o momento é propício para que a retomada seja feita gradativa, mas que efetivamente possa ser realizada, porque nós já vislumbramos através de radar que a gente monitora, não só o Brasil como fora do mundo, o retorno das atividades em vários países, estados e cidades, cada uma respeitando as suas características, as suas peculiaridades e, obviamente, a sua condição sanitária. Mas o que nós falamos sempre é a necessidade de um planejamento para uma retomada gradativa das nossas atividades. Nós, ao contrário de outras atividades, nós não, mesmo que um decreto seja publicado hoje, necessariamente a gente não abre as nossas portas amanhã ou depois. Primeiro, para um evento, você precisa ter um planejamento prévio, contratação das atrações, demanda de serviços, e tudo isso demanda um planejamento e uma antecipação. Então, o que nós estamos pleiteando é exatamente qual o planejamento, qual é o escalonamento que pensa o governo do Estado sobre o planejamento para o que está se aproximando, que é a virada do ano, o verão, para que a gente possa conjuntamente com o poder público, fazer o nosso planejamento e aí, quem sabe, a gente possa retornar às nossas atividades o mais rápido possível. É isso aí, a gente vem tentando, aí eu já vou entrar na questão da conversa e do diálogo, a gente já vem tentando há algum tempo manter contato desde do evento teste, né, pela solicitação do Ministério Público da Bahia, colocar na mesa o governo do Estado, os seus representantes, mas sem sucesso. A prefeitura, sim, tem sentado, tem nos ouvido, atendido, né, no possível do que possa fazer, mas sabendo que o decreto governamental sobrepõe o municipal, e a gente vem tentando marcar com o governador Rui Costa há algum tempo. Já falamos com o vice-governador, primeira-dama, presidente da Assembleia Legislativa, chefe de gabinete, secretários, e sem uma resposta exatamente do que Clínio falou. Nós não queremos, nós absolutamente não queremos impor nada e nem abrir nada e virar carnaval, mas a gente está querendo fazer um planejamento não só do carnaval, como dos eventos do verão da Bahia. Bahia e Salvador são destinos turísticos, absurdamente, e as pessoas, para viajar, para planejar a sua viagem, elas têm tempo para comprar passagem, ver hotel, e diferente de outros estados do Brasil, da federação, a Bahia está com um discurso de negacionista, de dizer que não vai abrir agora, mesmo, e enquanto outros estados, prefeitos e governadores estão indo no sentido oposto, dizendo, olha, vai ter carnaval, vai ter verão, vai ter festa, logicamente, tudo isso dentro de uma segurança
sanitária. Eu tenho certeza que se o governador do Rio, o governador de São Paulo, governador de Minas, Brasília, ver que a situação venha a se agravar, não vai ter evento, nós não queremos isso. Mas o discurso proativo de vir, de passar o verão, de curtir a cidade, de curtir o carnaval, é importante para as pessoas tomarem as decisões dela agora. É esse o nosso problema hoje. A gente está sem diálogo com o governo para eles nos ouvirem, e por isso foi essa carta mandada por todas as associações que envolvem não só o entretenimento, mas a BH, hotéis e outros segmentos quinais da cadeia produtiva do entretenimento. Agora, falando ainda no carnaval, Clínio falou na abertura gradativa, ou seja, em que a retomada continue cumprindo protocolos, continue vigilante em relação a uma possível propagação do vírus, continue com cuidados. No caso do carnaval, que é uma festa gigantesca, como vocês propõem que ela deveria ser feita, caso venha a acontecer, como deve ser esse formato de carnaval para evitar uma tragédia, para evitar uma propagação? Como deveriam ser os protocolos para organizar esse carnaval? Ô James, é exatamente essa que é a discussão. É isso que é o planejamento. Você, obviamente, claro que você tem como planejamento que o carnaval possa ocorrer nas condições mais favoráveis possíveis, que é o nosso plano, vamos dizer assim, que é tudo corra bem, que todo o processo de vacinação, que mesmo a gente fazendo crítica na questão do planejamento do retorno, a gente tem que ressaltar o trabalho do governo, do Estado e da Prefeitura no que tange à vacinação, que esse é o ponto mais importante para que a gente possa até voltar às nossas festas. Então, nesse aspecto, a Bahia andou muito bem, está de parabéns tanto o prefeito como o governador no que tange a abrir mão das suas diferenças políticas, mas com o objetivo único de preservar a saúde do cidadão baiano. Porém, a sua pergunta vem a calhar exatamente com isso que a gente quer, uma discussão sobre o modelo. Se queremos o modelo no formato tradicional, ou teremos alternativas outras, para que a gente possa se planejar e, com isso, a gente participar do anúncio da festa, de que a programação para as pessoas que estão fora possam se tomar a decisão, entendendo que a Bahia também estará fazendo parte dessa estratégia de ter uma festa. Claro que, voltamos a dizer, como o Ney frisou, o mais importante será sempre a saúde. Lembrando sempre, todos nós somos filhos e pais e temos amigos, inclusive perdemos também amigos do nosso setor. Então, teremos sempre a responsabilidade da garantia do conforto e a segurança dos nossos clientes. Agora, o que não pode é não haver um planejamento, muito menos uma isonomia. Recentemente foi feito um festival Coachella internacional para 25 mil pessoas. E os testes asseguraram que as pessoas tiveram índice de contaminação inferiores a qualquer outra atividade praticada pelas mesmas pessoas. Ou seja, o índice de contaminação em um supermercado seria maior, o índice de contaminação dentro de uma igreja seria maior, num jogo de futebol seria maior. Ou seja, não se pode penalizar toda uma cadeia produtiva, que é extremamente importante. Segundo os próprios números do governo do Estado, responsável pela injeção de 1,8 bilhões apenas no Carnaval e 250 mil empregos gerados. Ou seja, precisamos sentar para podermos dar até essa resposta a sua pergunta, qual o modelo que poderemos ter conjuntamente para oferecer ao cidadão com conforto e segurança. Olá, boa noite, pessoal. Daniele falando aqui agora. A gente sabe que o carnaval é a maior das festas, né? Então, está sendo a maior preocupação no momento, mas o calendário comemorativo do verão já está prestes a começar. Como é que está funcionando? Teve alguma melhora com essa liberação, com essa atualização no decreto para 2.000 pessoas? Teve alguns eventos que já anunciaram a suspensão, como o Festival de Verão, porque não comporta, né, o decreto atual, ao tamanho da festa. Ney, você como diretor da Associação de Produtores, como é que tem visto isso? Já está sendo preparado esse calendário? Daniela, exatamente o que você falou. Dentro do possível,
as produtoras de eventos estão se planejando. Mas você há de convir que esse número de 2.000 pessoas, e aí no total, não é só vendas de ingressos, é quem está trabalhando, bar, segurança, às vezes não cabe na planilha de custo de eventos de atrações maiores. E nós estamos, e Salvador está disputando com o resto do Brasil todo, que já está liberado, que já tem números maiores de pessoas. Então, assim, a gente, para alguns eventos, para alguns shows, para alguns espetáculos artísticos, cabe esse número, mas para outros não. Para outros, infelizmente, se nós não tivermos uma melhor flexibilização com controle, e aí quando eu falo controle é vacinação, né? Garantir que as pessoas tenham a caderneta de vacinação apresentada. A gente precisa aumentar isso para poder trazer artistas, trazer espetáculos, peças de teatro e etc. para Salvador. É isso que está acontecendo dentro do planejamento para shows de porte menores, sim, para show de porte médios e não. Só para você ter ideia, ontem eu estava assistindo um jogo no Mineirão, tinham 56.000 pessoas lá, entendeu? Natal, semana passada, fez um show de Jorge Mateus para 12.000 pessoas. Então, com portarias mais flexíveis e ao ar livre, andando, pegando o certificado de vacinação. Para algumas atividades e artistas maiores, a gente vai demorar, porque a conta não fecha no final do custo do evento. Qual seria assim, a data máxima para vocês receberem essa confirmação? Se vai ter, de fato, o carnaval ou não? A gente sabe que são grandes estruturas, principalmente camarotes, que tem toda a armação, né, de estrutura física para fazer. Qual seria? Eu queria que vocês me dessem assim, um período. Olha, até essa data precisa ser confirmado, senão a gente não tem condições de fazer. Você tem, Clínio, essa estimativa? Temos, Daniele, mas observe, tudo vai depender até desse planejamento, porque se você falar de um camarote, por exemplo, do normal, pressupondo que ele vai fazer do tamanho normal, os meus caminhões saem da fábrica em dezembro, já com todos os equipamentos, para uma montagem que você demora no mínimo 45 dias. Mas você tem que lembrar que antes da montagem eu tenho que ter toda a contratação dos artistas que vão se apresentar nos camarotes, nos blocos. No exemplo do bloco, ele tem que encomendar a feitura das fantasias, a compra das fantasias, e tudo isso demanda tempo junto com as fábricas. Muitas fábricas pegam as demandas e as produções a partir de agora, de novembro já. Nós temos que estar com todas as nossas atrações fechadas, até mesmo, Daniele, porque se a gente não tiver com as atrações agendadas e fechadas, você vai ter uma dificuldade de ter a própria disponibilidade da data dos artistas, porque os artistas não podem ficar aguardando o momento para oferecer o seu serviço. Lembrando sempre que atrás de um artista tem inúmeros profissionais. Um setor, um evento, envolve 52 setores, que vai desde o ambulante até o segurança, até o porteiro, até o garçom, o médico, nutricionista, arquiteto, jornalista, produtores, ou seja, uma gama de atividades que estão aguardando essa provocação contratual para que você possa aí ter uma tranquilidade e dizer que nós estamos gradativamente fazendo o planejamento que é necessário para a realização de uma festa desse porte. Agora, se esse planejamento for feito há 30 dias, a 20, a 30 ou a 45 dias, seguramente o porte do negócio que nós vamos estar apresentando não será compatível com o tamanho do negócio que a gente fazia nos anos anteriores. Isso é inevitável. Gostaria de lembrar sempre o seguinte, quando a gente fala nas capacidades da liberação de 2.000, como o Ney falou, ele está limitado também ao coeficiente de ocupação do espaço.
Então, eu vou dar um exemplo. As duas casas principais, ou pelo menos as mais emblemáticas de Salvador, é o próprio TCA, que é do governo, e a Concha Acústica. Os dois estão paralisados. E se você pegar as casas de teatro do Brasil inteiro, o Ney pode até falar com mais propriedade, porque executa eventos também em várias praças do Brasil, elas estão abertas e funcionando normalmente, mas o nosso TCA e a nossa concha acústica não podem. E até o TCA iria ser limitado a 50% da sua capacidade, que inviabilizaria seguramente a realização de qualquer evento. Falando ainda nessa comparação da Bahia com outros estados, você falou, Clínio, sobre a dificuldade que se imporá quanto mais a decisão demore para contratar os artistas. Ontem, o secretário de Saúde do município, Léo Prates, também tocou nesse assunto, falando que não adianta não ter o carnaval aqui e os nossos artistas serem contratados para fazer carnaval em São Paulo, no Rio, por exemplo. Como é que está essa movimentação nacional? Assim, os artistas baianos já estão sendo contratados, cooptados? Como é que está a relação, já que vocês certamente têm contato com outros produtores de outros lugares, em relação à Bahia, em relação ao resto do Brasil? A gente não pode fazer muitas comparações internacionais, que o contexto é muito distinto, mas aqui dentro do país. Bom, primeiramente, falar pelo artista não é a nossa representatividade como empresário, mas, obviamente, nas tratativas, o que a gente sabe é que muitos artistas nossos já se apresentam fora, normalmente, do carnaval. Eles se dividem o seu tempo entre permanência no Carnaval de Salvador e participação em outros carnavais. É assim com o Carnaval de Recife, com o Carnaval de São Paulo, do Rio. Hoje nós temos grandes carnavais acontecendo no Brasil. Acredito que o Carnaval de Salvador ainda seja o carnaval mais simbólico no que tange a participação popular, mas quando a gente observa o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece no próprio São Paulo, onde o próprio prefeito anuncia uma expectativa de 15 milhões de pessoas na rua. Você imagine, 15 milhões. Salvador tem 3 milhões de habitantes. E São Paulo espera nas ruas 15 milhões de habitantes. Claro que os artistas também têm os seus limites de tempo, até mesmo eles não podem ficar aguardando uma decisão de sim ou do não indefinidamente, porque as outras praças, como nós dissemos, e Ney colocou muito bem, o Rio de Janeiro já está anunciando, São Paulo está anunciando, Recife anunciando, Minas anunciando, e nós ainda não podemos efetivamente participar desse anúncio em função da visão, no nosso entendimento, equivocada no que tange a dizer que nós temos um otimismo no sentido de realizar um carnaval. Agora, sempre, James, a gente tem que deixar claro isso. A decisão de ter um carnaval ou não ter sempre foi e sempre será do poder público, porque é o responsável por dar os alvarás. O que nós queremos é sentar, planejar e até mesmo poder lhe responder com tanta segurança qual é o nosso planejamento efetivamente para o carnaval. Acrescentando aí o que Clínio falou, sim, muitos artistas nossos nós já estão em outros estados, Pernambuco, Brasília, São Paulo, vários artistas, muitos artistas já saíram, até porque depois de uma pandemia de 1 ano e 8 meses, sem fazer show, sem receber, né, com uma cadeia de funcionários enorme precisando trabalhar. As ofertas foram feitas e eles acataram. Eles não poderiam ficar esperando se vai ter o Carnaval de Salvador ou da Bahia ou não. Então, se Recife ofertou, se São Paulo ofertou, se Brasília ofertou, eles fecharam, eles precisam trabalhar, é a função deles, é o trabalho deles, né? Então, infelizmente, nós já perdemos muitos artistas, alguns dias que poderiam estar tocando aqui no Carnaval e fazendo a maior festa do mundo. O James, e complementando, existem outras decisões que são estratégicas, que são dos patrocinadores. Então, não existe dois dinheiro. Quando o patrocinador não tem a convicção de que poderá ter um carnaval ou não de Salvador, ele aloca os seus recursos no local onde está, onde vai ocorrer.
Então, o processo decisório ele já está em andamento. E essa é a grande discussão que nós estamos querendo provocar. Nós não queremos impor, mesmo porque não temos nem esse poder, nem essa autoridade para impor que vai ter ou não vai ter carnaval. Mas a gente tem sim uma representatividade dentro do PIB brasileiro, o entretenimento, aí eu falo do hub, a cadeia toda, que vai desde o turismo aos 52 setores que o cercam, a gente é responsável por 4,5% do PIB. Então, são 6 milhões de empregos diretamente ligados a esse RUB. Só aqui na Bahia, a gente tem aproximadamente 4 mil empresas só da área dos nossos quinais de eventos. Ou seja, essas empresas precisam ser orientadas sobre como se planejar, o que vamos fazer. Ou nós vamos ser surpreendidos toda semana com um novo decreto, com 100, 200, 400. Nós precisamos saber qual é o planejamento, qual é esse coeficiente, qual é essa engenharia inteligente que permite que o vírus não vá a um jogo de futebol, mas ele vá a uma festa. Com todo respeito ao jogo de futebol, que respeitamos e adoramos e gostamos que possa retornar. Mas qual é a isonomia da comparação com um shopping para um congresso? Qual é a isonomia de um jogo de futebol onde se juntam 55 mil pessoas, mas você só pode fazer uma festa para 2.000 pessoas num espaço que cabam 4? Então, essas são as perguntas que nós queríamos respostas para que a gente possa planejar e aí sim tomar uma decisão de que nós poderemos ou não investir no carnaval. Tá aí. Muito obrigado, Ney Ávila, Clínio Bastos. Desejo sucesso aí para vocês e espero que o diálogo se estabeleça e a gente tenha uma decisão acertada. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade.